Evangelho de Marcos, capítulo 5, diz assim: os irmãos acharam e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez diante da tua presença, aqui está a tua palavra, a tua igreja, que o Senhor possa falar em cada coração aquilo que os teus filhos vieram buscar, que essa palavra, Senhor, sirva, Pai, de alimento, seja o alimento, Pai, para cada vida, no nome de Jesus. Pai, toda falta de atenção, todo desânimo, toda frustração, Pai, que o Senhor possa tirar agora, e que tão somente, Senhor, as nossas mentes sejam cativas somente ao senhorio de Jesus Cristo, Pai. Fala em cada coração, Pai, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, né? As horas já estão avançadas, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu vou procurar passar para os irmãos. Né? Quando nós lemos essa passagem, nós vemos aqui um contexto. Nós vemos aqui que Jesus, ele tinha, antes do capítulo 5, ele tinha atravessado ali, né, junto com os discípulos, ele apaziguou uma tempestade e agora ele estava entrando naquela cidade. Uma cidade conhecida, uma cidade que era rica, que era boa em comércio, uma cidade poderosa, que fazia parte da Decápolis, né? 10 cidades gregas em território judeu. E quando Jesus chegou naquela cidade, ele encontrou quem? O gadareno. Ele encontrou, ou melhor, aquele demônio foi até ele, aquele homem endemoniado foi até ele, encontrou com aquele endemoniado gadareno. E nós lendo esses versículos, como eu acabei de trazer para os irmãos, nós vamos ver que aquele homem, ele sofreu várias influências. E é isso que eu quero tratar nessa noite. Eu quero saber, eu quero que você saia daqui e que você saiba qual é a influência que você tem recebido na tua vida. Quem tem te influenciado? Quem tem influenciado o teu ministério? Quem tem influenciado a tua vida social? Quem tem influenciado a tua vida espiritual? Quem tem influenciado? Quais são as influências que você tem sofrido no teu dia a dia, no teu local de trabalho, na tua faculdade, na escola, na tua vizinhança, na tua casa? Quem tem influenciado a tua vida? Porque se nós olharmos, né, para esse homem aqui,
ele teve várias influências. E a primeira influência que nós vamos ver aqui no endemoniado gadareno foi dele mesmo. Sabe por quê? Irmãos, ninguém nasce endemoniado. Ninguém nasce, e já começa a chorar endemoniado. Não existe isso. Em algum momento da sua vida, em algum momento da sua trajetória, em algum momento da sua caminhada, ele se deixou influenciar. Ele acabou tendo atitudes que não agradavam a Deus. Ele teve atitudes que fizeram com que o inimigo tivesse domínio sobre a vida dele. E eu quero te alertar nessa noite, por isso que o pastor falou que eu pego no pé, eu cobro. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus, Ele sempre vê algo de bom na minha vida e na tua vida. Da mesma maneira que Deus, o Senhor Jesus viu algo de bom naquele homem, apesar dele estar endemoniado, apesar de acontecer tantas coisas com ele, Jesus via algo de bom na vida dele, assim como vê algo de bom nas nossas vidas. Por isso que nós temos que lutar, insistir, perseverar, continuar orando. Se nós vemos as vidas dos grandes homens de Deus, dos pregadores, de pessoas que ganharam multidões, irmãos, se aconteceu aquilo porque Deus estava na vida deles e porque eles insistiram, porque eles perseveraram, porque eles não desanimaram, mas eles continuaram intercedendo por aquelas almas que precisavam de uma libertação, que precisavam de Jesus, que precisavam que algo acontecesse na vida deles, no nome do Senhor Jesus. E esse homem aqui, esse endemoniado, ele teve alguma influência dele mesmo. Em alguma área da vida dele, em algum momento da vida dele, ele vacilou. Ele deixou que algumas coisas acontecessem na vida dele e ali houve uma brecha para que o diabo entrasse na vida dele e fizesse ali o que quisesse. E eu chamo a atenção da igreja nessa noite para que você vigie na tua caminhada, para que você vigie na tua caminhada de fé, porque muitas vezes algumas atitudes, algumas maneiras de nós pensarmos, de nós falarmos, de nós agirmos, muitas vezes têm aberto brechas para que o diabo trabalhe na nossa vida. E aí nós não entendemos, mas eu estou passando uma tribulação, eu não estou me sentindo bem, olha, eu estou sentindo isso, olha, está acontecendo aquilo, parece que nada dá certo. Irmãos, muitas coisas que nós passamos é porque nós mesmos tomamos atitudes erradas. Nós mesmos nos influenciamos, Então aquele homem ali, ele teve uma influência dele mesmo. Mas nós vamos ver no decorrer dessa passagem que ele teve mais outras influências que acabaram permitindo que ele chegasse naquele estado. Os irmãos já leram essa passagem, eu já li agora. Vocês viram que era uma situação terrível. Irmãos, eu quero te alertar, com o diabo não se brinca. Com as coisas do Senhor, nós temos que ter seriedade, nós temos que ter santidade. Porque muitas vezes nós achamos que estamos agradando a Deus, mas estamos agradando ao diabo. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas estamos fazendo a vontade do maligno. Por isso que nós temos que buscar santidade. Sabe uma coisa que me entristece? Como o pastor falou, porque eu fico ali intercedendo, eu fico ali, Senhor, tem misericórdia, e vou, e pego no pé, e cobro daqui, chama a atenção. Sabe por quê? Uma coisa que tem me entristecido nesses últimos dias. Você pega um Facebook, uma rede social, que é para você transmitir a palavra de Deus. Crente tem que usar os meios que Deus te dá, as ferramentas que Deus te dá. Porque hoje em dia fala assim, folhetinho não adianta nada. Irmão, se Deus estiver no propósito, o folheto adianta sim. O folheto converte, transforma, porque é a palavra do Senhor. Mas se você não tem ali condições, não dá, não sabe, não tem momento, e você entra ali numa rede social, irmãos, é para glorificar o nome de Deus. Quantos crentes, quantos jovens, só postando coisas que não prestam, brincadeiras que não levam a nada, frases que não edificam em nada. Irmãos, cada vez que nós fazemos isso, você está dando lugar para que o diabo trabalhe na tua mente. Nós estamos dando lugar para que o diabo fique ali, e você vai ser um canal para propagar coisas erradas. Então, em nome do Senhor Jesus, se influencie de coisas que agradam a Deus, se influencie dessa palavra, se influencie de louvores que vão fortalecer a tua vida, assim como foi cantado esse louvor. Esse louvor da Cassiana é um louvor antigo. Se você olhar os louvores, muitos louvores de hoje não tem essa letra que fala ali, guardar a palavra no coração, porque as pessoas não estão preocupadas mais em não pecar contra o Senhor. As pessoas estão preocupadas, os crentes estão preocupados
em estar lá nas comunidades, nas redes sociais, em falar o que não deve, em postar o que não deve, sabe, fazer piadinhas que não deve. Irmãos, nós temos que fazer a diferença. Nós estamos sendo influenciados pelas coisas do mundo. Parece redundante, toda vez nós falamos a mesma coisa. Não deixa, né? Não se influencie pelo mundo, não se deixa influenciar pelas coisas erradas, irmãos, mas é uma verdade. E enquanto Deus me der fôlego, enquanto Deus me capacitar a pregar essa palavra, eu vou continuar falando. Busque a santidade do Senhor, busque ser influenciado por aquilo que agrada a Deus, no nome de Jesus. Irmãos, é muito triste você vê um jovem, uma pessoa de mais idade, né, que tem ouvido a palavra, que tem sido ministrado, que tem uma igreja, que tem pastores, e chega lá, coloca umas coisas assim que eu falo, gente, eu não consigo entender. Como é que tem coragem de colocar umas bobeiras dessas? Como perde tempo, né, postando umas coisas dessas? O tempo que você está lá, você poderia estar lendo a Bíblia. O tempo que você está lá, você poderia estar consagrando a tua vida. O tempo que você está lá, você poderia estar sendo influenciado por louvores, por adoração, né? Muitas vezes você fala assim, mas eu não tenho tempo. Irmãos, nós temos tempo sim. Porque se você olhar lá, tem gente que fica o dia inteiro na internet, o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro não sei aonde, o dia inteiro colocando coisas. Acha umas coisas do arco da velha, acha umas coisas que não vão levar a nada, que só vão afastar você da presença de Deus. Igreja do Senhor, é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós nos levantarmos e fazer a diferença e ser influenciado por Deus, em nome de Jesus. Jovens, em nome do Senhor Jesus, se eu falo isso para vocês, se eu pego no pé, é porque eu me importo com vocês, porque eu não quero que a alma de vocês vá para o inferno, porque eu não quero que de repente, por causa das influências, das brechas que são dadas, né, a tua vida fique desgastada espiritualmente, você fique ali desanimado, frustrado, mas em nome do Senhor Jesus, que você possa se levantar nessa noite e fazer a diferença como um homem, como uma mulher, como um jovem de Deus. Irmãos, os dias são maus. O diabo não está brincando de ser diabo, não. Ele está ali, só esperando uma oportunidade, uma brecha, para lançar um pensamento na tua cabeça, para lançar um pensamento, para que você se afaste dos caminhos do Senhor, para dizer que não vale a pena você estar na casa de Deus, para dizer que não vale a pena você servir a Deus. Uma coisa mais que me entristece, sabe o que é? Pessoas que têm oportunidade de cantar e de louvar, e de tocar e de fazer alguma coisa na casa do Senhor, e aí vai enfraquecendo, vai dando lugar, vai sendo influenciado pelas coisas do mundo, vai sendo influenciado pelas coisas do maligno, vai sendo influenciado por tantas coisas negativas, que começa a ficar frio, começa a ficar distante, não tem vontade de vir na igreja, não tem vontade de orar, não tem vontade de estar no meio dos irmãos, não tem vontade de fazer nada. Irmãos, em nome de Jesus, eu já falei isso para algumas pessoas, quando você sentir isso, é o momento de você buscar, é o momento de você reagir, é o momento de você se levantar na presença do Senhor, é o momento de você, alabaxuriana, pedir ajuda no nome de Jesus. Se você não consegue orar, chama o obreiro, olha irmão, olha pastor, olha presbítero, diácono, diaconisa, eu não sei quem, olha, me ajuda em oração, me ajuda porque assim, as coisas do mundo estão sufocando a minha vida, eu não estou conseguindo vencer, mas eu sei que Deus é na minha vida, eu sei que se você orar, eu sei que se você interceder pela minha vida, eu vou vencer no nome de Jesus. Mas nós não estamos buscando ajuda, alabaxuriano, em Deus. Muitas vezes buscamos ajuda, influência daquele que não pode te dar nada, daquele que fala para você, vai na igreja nada, que negócio de ser crente nada. Quantos de nós aqui já ouvimos isso? Quantos de nós já sofremos essas influências? Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que você medite, para que você saia com essa palavra no teu coração, para que quando você for influenciada negativamente, você possa estar firme com o Senhor e não se deixar influenciar. Porque, irmãos, o diabo veio para matar, roubar, destruir. Ele não brinca em serviço, irmãos. E muitos crentes desapercebidos, muitos crentes com o pensamento cocheando em dois pensamentos, só se preocupando com o seu eu, se preocupando com as suas coisas, e o Senhor Jesus ficando em segundo lugar, quando tem que ser o inverso. Esse homem aqui, ele foi tão influenciado
Ele recebeu tantas influências que ele chegou naquele estado deplorável. Ele chegou num estado horrível, irmãos. E é isso que o diabo quer para a minha vida e para a tua vida. Mas se você se levantar nessa noite, se você ficar firme com Deus em nome do Senhor Jesus, Ele está derrotado na tua vida. Todo esse desânimo que tem te assolado. A gente vê uma igreja desanimada, uma igreja frustrada, uma igreja prostrada, labachurianda, lamanás. Mas eu repreendo isso na tua vida no nome de Jesus, que todo desânimo caia por terra, toda frustração caia por terra, toda fraqueza espiritual eu repreendo agora no nome de Jesus, e você vai sair dessa noite cheio de poder e de unção, renovado em nome do Senhor Jesus. Mas Deus só opera quando nós damos lugar. Deus, o Espírito Santo de Deus só opera quando nós queremos. E ele foi influenciado mais ainda pelo próprio Satanás. No verso 2 fala assim: e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo. A referência que se faz a esse homem, não diz o nome dele, diz assim, um homem com espírito imundo. Sabe o que Satanás, se nós dermos lugar, se nós deixarmos influenciar por ele, sabe o que ele quer fazer da minha vida e da tua vida? Aquele que bebe não vai ser conhecido pelo seu nome, vai ser conhecido por aquele bebum. Aquele que se droga não vai ser conhecido pelo nome, vai ser conhecido por aquele nóia. Aquele que rouba vai ser conhecido por ser bandido. Aquele que adultera vai ser conhecido por aquele que adultera. Satanás, eu já falei isso numa outra pregação anterior, ele quer tirar a nossa identidade de servo de Deus. Ele quer que você perca a identidade que você é escolhido de Deus, para que você seja insignificante. Aquele homem endemoniado, aquela mulher, aquele jovem que faz isso, aquele jovem que faz aquilo, aquele ladrão, aquela prostituta, ele quer fazer isso, que eu e você percamos a nossa identidade, para que a sociedade não dê valor. Irmãos, você pode achar muito bonito, o jovem pode achar muito bonito. Ah, porque eu fiquei com A, com B, com C, né? Se contar nos dedos não tem, falta a mão. Irmãos, isso pode ser bonito para o mundo, porque Satanás quer ver a tua derrota. Mas para o Senhor isso entristece o coração de Deus. Entristece o coração de Deus uma jovem e um jovem criado nos caminhos do Senhor, ou que conhece a palavra do Senhor, ficando com A, ficando com B, ficando com C. Irmãos, isso é prostituição. As coisas de Deus são sérias. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Ah, mas eu sou jovem, eu tenho que curtir a vida. Você pode curtir a vida na presença de Deus. Você pode ter convívio, você pode sair, passear com os jovens da igreja, fazer coisas saudáveis, ter um convívio saudável. Irmãos, porque se nós deixarmos o diabo influenciar as nossas vidas, eu volto a falar, ele vem para matar, roubar e destruir. Quantos jovens por causa das drogas estão mortos hoje? Quantos jovens por causa das drogas estão aí afastados do convívio familiar? Se vocês verem essa passagem aqui no finalzinho, Jesus fala assim, olha, volta para os seus. Satanás fez com que ele perdesse família. Satanás aqui, a gente entende que ele tinha filhos, fez com que ele se afastasse dos seus filhos, fez com que ele se afastasse da sua casa. Fez com que ele estivesse alheio à sociedade, fez com que ele estivesse sozinho. Irmãos, você foi chamado para ter comunhão. Você foi chamado para viver em união com os teus irmãos. Então eu quero que você esteja alerta. Quando você não sentir vontade de ficar em casa, eu quero ficar sozinho, isso é coisa do inimigo. Ah, hoje eu não vou na igreja porque eu quero ficar sozinho. Não, é na união dos irmãos que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Nós temos que estar em união. Você faz parte dessa igreja, você faz parte do corpo de Cristo, e nós temos que estar unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, irmãos. Porque se você estiver sozinho, é mais fácil de ser dominado. Mas se você estiver aqui na união dos irmãos, com os irmãos, é mais difícil de você ser influenciado. Porque ninguém vai chegar até você quando você vai estar com os irmãos da igreja para falar assim, olha, vamos fazer essa coisa errada. Mas se você estiver sozinho, você é mais fácil de ser influenciado. Mas se você estiver com vários irmãos da igreja, né, a pessoa não vai chegar ali para falar para você, vamos fazer essa coisa errada. Então, irmãos, se unem em nome do Senhor Jesus para fazer coisas saudáveis, para fazer coisas que agradam ao Senhor no nome de Jesus. E aquele homem foi influenciado por Satanás, tirou a identidade dele. Ele não era mais conhecido, era um homem que tinha um espírito imundo.
E nós vamos ver no versículo 3 que diz assim: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Satanás tirou tudo dele. Tudo. Tudo. Foi influenciado de uma maneira que ele perdeu todas as coisas. E ele ficava lá no sepulcro sozinho, irmãos. Eu volto a falar para você, não se isole. Eu tenho percebido alguns jovens, ultimamente, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinha, eu não quero ir na igreja. Irmãos, isso é uma astúcia do diabo para tirar você da presença de Deus. Quanto menos você vem, menos vontade você vai ter de vir. Quanto menos você é ministrado, menos você vai ter vontade de ser ministrado. Quanto menos você busca a Deus, menos vontade você vai ter de buscar a Deus. Ficar isolado. Se você pegar uma pessoa aí que tem uma síndrome do pânico, que tem algum tipo de depressão, qual é a primeira coisa que ela faz? Se afastar de tudo e de todos. Porque quando a pessoa se afasta de tudo e de todos, o segundo passo é se afastar de Deus. A pessoa não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, a sua autoestima vai lá embaixo, não se cuida mais, não toma banho, não quer fazer mais nada. É isso que o inimigo quer fazer quando nós damos lugar a ele. Mas graças a Deus que nós temos um povo que dá lugar a Deus, para que Deus influencie a tua vida de maneira poderosa e sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. No versículo 5 diz assim: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quantos crentes nos dias de hoje sem paz? Esse homem aqui, ele não tinha paz. Imagina você andar ali naquele sepulcro, dia e noite, gritando, atormentado, chorando, reclamando, sei lá o que ele fazia. Irmãos, quando nós passamos um período da noite, que nós não conseguimos dormir por algum problema, por alguma preocupação, por alguma coisa que aconteça, já é desesperador. Você quer dormir e não consegue, você quer descansar e não consegue, você quer ter paz e não consegue. Imagina esse homem atormentado ali dia e noite, dia e noite, correndo para cá, correndo para lá, atordoado, sem paz de espírito, influenciado ali pelo maligno. Em Lucas capítulo 8, 27 falava que ele andava nu. Satanás, ele tirou a integridade daquele homem, tirou a autoestima daquele homem, tirou o pudor daquele homem. E se nós olharmos para os dias de hoje, o que está acontecendo na nossa sociedade, no meio dos crentes mesmo? Crente que não tem mais integridade, que não tem pudor, que não tem decência, que está igual uma pessoa do mundo. Irmãos, nós temos que parar de dar legalidade para que o diabo trabalhe nas nossas vidas. Parar de dar legalidade, de ser influenciado pelo diabo. Volta a falar, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não está brincando, não. Ele não está aí, eu vou dar um tempo para ver se ele melhora, ou vou dar um tempo. Não, ele não dá tempo, não. É noite e dia, irmãos, para tirar você da presença de Deus. É noite e dia trabalhando para que você saia da presença de Deus. É noite e dia lutando para que você desanime, para que você se prostre diante do problema, para que você não ore, para que você não clama. Em nome do Senhor Jesus. Ele teve a influência do inimigo. Ele teve a influência dele mesmo. Ele teve a influência da sociedade. Eu vou dizer uma coisa para você, jovem, pessoas, os mais velhos, mais novos. Na sociedade aí fora, nós só valemos quando nós temos. Nós só valemos alguma coisa quando nós temos posse, quando nós podemos fazer alguma coisa por alguém. Quando esse homem aqui perdeu tudo, a sociedade o prendeu, colocaram algemas, colocaram ele distante da cidade. Para aquela sociedade, naquela época, ele era irrecuperável. É isso que Satanás quer fazer nas nossas vidas. Nos afastar da nossa sociedade, nos afastar da nossa casa, nos afastar dos nossos parentes. Às vezes nós ouvimos assim: ai, mas se eu pudesse, eu saía de casa, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Irmãos, fique aonde Deus te chamou. Fique aonde Deus te chamou. Obedeça a voz do Senhor e não se deixe influenciar pelas astutas ciladas do diabo. E é interessante que no versículo, eu estou correndo, irmãos, por causa do horário. No versículo 16 fala assim: e os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Eles estavam dando mais importância aos porcos do que uma vida. Eu quero dizer uma coisa para você nesse mundo aí fora. Se você tem,
você tem valor. Se você não tem, eles começam a te colocar de lado. Só que Jesus, ele trabalha diferente. Jesus, ele dá valor àquele que acha, ou que a sociedade acha que não tem valor. Jesus tira o melhor da minha vida e da tua vida. Se eu olhar daqui para vocês, eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui, eu conheço as qualidades, eu conheço os defeitos. Mas Jesus conhece lá no profundo. Ele conhece a intenção do teu coração. Ele conhece a sinceridade do teu coração no nome do Senhor Jesus. E Ele sabe que você pode dar mais para a obra do Senhor. Ele sabe que você pode orar mais. Ele sabe que você pode cultuar mais. Ele sabe que você pode ler mais a palavra de Deus. Sabe por quê? Tem um louvor que é o diamante, né? Nós somos um diamante bruto. E a cada dia que passa, a cada momento que passa, o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas. Mas nós temos que dar essa oportunidade para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e nós sejamos influenciados por Deus. Esse homem estava destruído de todas as maneiras. Fisicamente, ele se autoflagelava. Ele se machucava, andava nu, estava afastado de todo mundo, uma situação terrível. Quando a gente passa na rua e vê um indigente, vê um mendigo, a gente olha até com um olhar assim, às vezes, né, de desdém. Aquele homem estava pior, muito pior. Mas quando Jesus chegou naquela cidade, quando Jesus entrou naquela cidade, nós temos que entender isso. Por isso que eu persevero pela tua vida. Por isso que eu oro pela tua vida. Por isso que eu insisto pela tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus atravessou ali o mar. Jesus enfrentou uma tempestade por causa desse homem. Para chegar naquela cidade. Para chegar naquela cidade onde se criavam porcos. Que para os judeus era algo que não era permitido. Era algo imundo. Jesus abriu mão de várias coisas para salvar aquela vida, para libertar aquela vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem um propósito na tua vida também. Um dia você aceitou Jesus, Ele te resgatou, Ele falou com você, Ele te escolheu e Ele tem uma grande obra a fazer na tua vida, assim como Ele fez na vida desse homem. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser influenciados por Deus. Nós temos que ser influenciados pelo Espírito Santo. Quando aquele homem chegou até Jesus, Alabachurianda, Alamanás, a vida daquele homem mudou. Quando ele foi influenciado pelo Senhor, quando ele foi influenciado por Jesus, a vida daquele homem mudou. E se o inimigo tem falado para você, não adianta orar, porque eu não mudo, muda sim, em nome do Senhor Jesus. Não adianta eu buscar mais a face do Senhor, porque eu nasci desse jeito, eu vou ser desse jeito, não. Porque para o Senhor, Alabachurianda, Alamanás, quando Ele entra nas nossas vidas, a mudança, a transformação, a libertação no nome de Jesus. Aquele homem foi transformado. Aquele homem foi liberto. Aquele que, no versículo 15 diz assim, foram ter com Jesus e viram o endemoniado, aquele que andava nu, aquele que andava todo sujo, aquele que andava sem paz de espírito, correndo para cá e para lá, o que tiver a legião, assentado. Aquele que gritava, agora estava em silêncio. Aquele que andava nu, agora estava vestido. Aquele que era louco, agora em perfeito juízo. Aquele que era violento, agora ele era sociável. E aquele que queria Jesus longe, agora queria seguir Jesus. Há mudança no ar, irmãos. Quando nós somos influenciados por Jesus, agora aquele homem estava assentado, vestido, em perfeito juízo, com sobriedade, valorizado, irmãos, pela sociedade, valorizado. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida. Se deixe influenciar pelas coisas do Senhor. Se deixe influenciar pelo Espírito Santo de Deus. Os crentes mais não buscam a unção do Senhor sobre a sua vida. Não buscam mais o poder do Senhor. Irmãos, há uma diferença quando você é cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu não vou ser tentado? Vai, você vai ser tentado, nós somos tentados diariamente. Mas nós vamos estar revestidos. Nós vamos estar com a autoridade do poder de Deus para vencer, para resistir às tentações e para não se deixar influenciar. Eu tinha preparado uma historinha, um conto, uma ilustração, que diz que um grande rei, ele tinha um único filho, um herdeiro, seu único filho. E aquele seu único filho estava prestes a herdar o trono, mas ele não queria saber de nada.
Chegava um colega, um amigo, olha, vamos tomar uma lá no bar? Ele ia. Olha, vamos para aquela balada? Ele ia. Vamos para aquela festa? Ele ia. Tudo que não prestava, ele estava ali, ouvindo os seus amigos e fazendo o que não agradava ali ao rei. Até que um dia, ele foi numa festa, aconteceu um problema, uma briga, alguém morreu, e chegou aos ouvidos do pai dele. E o pai dele chegou para ele e falou assim, olha, você não é merecedor de herdar esse reino. Você não é merecedor por quê? Porque você dá ouvidos, você se deixa influenciar por toda e qualquer pessoa. Se a pessoa chega para... Tudo serve para você. Se a pessoa chega para você, né, trazendo para os dias de hoje, vamos lá num baile funk, você tá lá. Se chega para você, vamos lá no pagode, você tá lá. Se chega para você, vamos lá no forró, você tá lá. Olha, vamos fazer isso, você tá lá. Vamos fazer aquilo, você tá lá. Ele falou assim, você não é digno de herdar esse reino. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Se você passar nessa prova, aí você vai ser digno de herdar esse reino. E aí, aquele rei deu um copo com vinho para aquele jovem e falou assim, você vai andar com esse copo de vinho por toda a cidade. E atrás de você vai estar um capataz, vai estar alguém com uma espada. Que se você deixar cair uma gota desse vinho, enquanto você percorre a cidade, ele já vai cortar a tua cabeça. Acabou, é a tua última chance. E aquele jovem foi, percorreu a cidade toda com aquele copo de vinho cheio até a boca. E foi daqui, foi dali, e o capataz atrás, preparado, se caísse uma gota, ele acabaria com a vida daquele jovem, né, daquele herdeiro. E quando ele chegou perto do rei, né, o capataz falou para ele, olha, ele não deixou cair uma gota. Aí o rei chegou para ele, o pai dele chegou para ele e falou assim, mas vem cá, quando você estava passando pela cidade, você não passou pelos teus amigos? Você não passou por aqueles que te chamam para ir para as baladas, que te chamam para ir para os bailes, que te chamam para beber, que te chamam para fazer coisas erradas? Ah, eu passei, só que a minha vida estava naquele copo. Então quando eu estava passando pelos meus colegas, meus amigos, aqueles que me influenciam negativamente, eu nem olhei para o lado. O meu objetivo era chegar aqui com esse copo de vinho são e salvo. Eu não me deixei influenciar, eu não ouvi nada. Irmãos, e que isso sirva de lição para a minha vida e para a tua vida. O teu foco, a tua vida tem que estar em Jesus. E você tem que olhar somente para Ele, olhar para o céu, saber que de lá vem o teu socorro, vem a tua resposta. E quando alguém quiser te influenciar negativamente, você não vai dar atenção. Você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda. Você vai olhar somente para o Senhor Jesus, porque aí está a salvação da tua alma. Se ele deixasse cair ali uma gota, ele perderia a sua vida, a sua salvação. Irmãos, um vacilo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se hoje é o nosso dia na face da terra. Então que você possa ter zelo na obra de Deus. Que você possa ter zelo na salvação que Deus te deu no nome do Senhor Jesus. Cuide da tua salvação. Zele pela tua vida espiritual. Busque ao Senhor. Busque santidade. Busque não deixar se influenciar pelas coisas que não agradam a Deus. No nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. Diogo, senta mais para frente. Quem está mais atrás? Mateus? Em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Bem? Eu aprendi, capítulo 5 diz assim. Os irmãos acharam? E chegaram a outra preso com grilhões e cadeias. As cadeias e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia, a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, toda a frustração, Pai, que o Senhor possa tirar agora em cada coração. Pai, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, tempestade. E agora ele estava entrando naquela cidade, né? Uma cidades gregas em território judeu. Ou melhor, aquele demônio foi até ele, aquele homem demoniado foi até ele. Quem tem influenciado a tua vida espiritual? Quem tem influenciado? Quais são as influências? Várias influências. E a primeira influência que nós vamos da sua caminhada, ele se deixou influenciar. Ele acabou, eles insistiram, porque eles perseveraram, porque eles não desanimaram. Que esse endemoniado, ele teve alguma influência dele mesmo. Em alguma área nós agimos, muitas vezes tem aberração. Eu não estou me sentindo bem. Olha, eu estou sentindo isso. Tomamos atitudes erradas.
Nós mesmos nos influenciamos. Os irmãos já leram essa passagem, eu já li agora. Vocês viram que quero capacitar a pregar essa palavra, eu vou continuar falando. Busque a santidade, né? Que tem ouvido a palavra, que tem sido ministrado, que tem só esperando uma oportunidade, uma brecha para lançar um pensamento na tua cabeça do Senhor, para dizer que não vale a pena você estar na casa de estar no meio dos irmãos, não tem vontade de fazer nada. Irmãos, em nome de do que uma vida. Eu quero dizer uma coisa para você, nesse mundo, a vida daquele homem mudou quando ele foi influenciado pelo imperfeito juízo, com sobriedade, valorizado. Acabou, é a tua última chance. Influenciar negativamente, você não vai dar atenção, você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda. E eu quero encerrar. Vou pedir para a Daniela ajudar a busque a Deus. Quando você sentir que a tentação está batendo na tua porta, vem, segura em minhas mãos, minha alma, e me leva além. Amor, me ajude a... Vem e me leva além. Vem, e só Deus sabe a dor que estou sentindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Transforma minha vida. Mestre, meu Deus, restitui agora. Ela precisa desse milagre.